Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para trazer mais um pós-jogo aqui no canal. Corinthians 0, Fluminense 2, jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2025. Nesse vídeo eu falo um pouquinho sobre o jogo, vou falar sobre o resultado, vou comentar desempenho, vou dar as notas para os jogadores para Ramon Dias e vou falar algumas coisinhas adicionais. E, enfim, né? Sem mais delongas, vamos lá. Eu vou começar esse vídeo de uma forma um pouco diferente. Eu costumo começar falando de resultado, começar a falar de escalação, de desempenho e etc. Dessa vez eu vou começar esse vídeo de uma forma diferente. Até porque, cara, sinceramente falando, não tem muito o que falar. Não tem muito o que falar sobre o Corinthians nesse jogo. Não tem muito o que falar sobre... Enfim, sobre o que eu falo normalmente falando. Então vou aproveitar essa lacuna deixada pra falar algumas coisinhas antes de fato, falar sobre esse jogo. Eu vou começar falando do Matheus Donelli. Cara, vamos lá. O Matheus Donelli, falando do jogador em si, falando do goleiro Matheus Donelli em si, ele não é um goleiro que necessariamente falando costuma falhar, costuma tomar frango, costuma... Enfim. Mas, cara, uma coisa tem que ser dita. Eu já falei isso uma vez, mas eu vou ter que repetir. O Matheus Donelli, de fato, não vem passando confiança debaixo do gol do Corinthians. E, cara, oportunidades não faltaram. Oportunidade foi uma coisa que não faltou pro Donelli. Ele teve a oportunidade, principalmente no ano passado, com a saída do Cássio, do Carlos Miguel. Esse ano, também, quando o Ramon Dias roda o time do Corinthians. Ramon Dias que eu vou falar depois. Quando o Ramon roda o time do Corinthians depois do Campeonato Paulista, depois da primeira fase. E agora com a lesão do Hugo Souza. O Donelli teve sim suas oportunidades. Antes desse período desse ano passado, de fato, ele não teve tantas oportunidades. Mas a partir do ano passado, quando sai Cássio, sai o Carlos Miguel, aí sim, ele começa a ter mais oportunidades. E de fato, mano, o Matheus Donelli até faz uma partida boa aqui, uma partida boa ali, mas em geral, não passa muita confiança. Em geral, principalmente esse ano, ficou mais evidente que o Donelli não passa total confiança no gol do Corinthians. Eu não acho. Cara, eu já falei isso uma vez, mas eu vou voltar a repetir. Não acho ele, propriamente dito, um goleiro ruim, mas, cara, de fato, não vai passando confiança. Vem sendo um goleiro meio que chama gol. Provavelmente, o termo correto para o Matheus Donelli é esse. Não é necessariamente um goleiro frangueiro, um goleiro que falha. Até eu não costumo de falhar, cara. Talvez só no jogo passado contra o Palmeiras que ele veio a falhar ali no primeiro gol, mas ele não tem tanto costume de tomar esses gols, igual o primeiro gol que ele tomou do Palmeiras no jogo passado. Mas, de fato, cara, Matheus Donelli não vem passando confiança no gol do Corinthians. E eu acho válido. Acho válido sim se discutir em relação ao goleiro reserva do Corinthians. Eu já falei isso uma vez, né? Mas, só para ressaltar ainda mais, né? Eu acho válido. Eu acho válido. Ou você dá a oportunidade pro Felipe Longo. Inclusive, Felipe Longo, eu falei sobre ele num vídeo que eu gravei lá atrás, onde eu fiz uma tier list, fazendo parâmetro, fazendo uma análise do elenco do Corinthians para esse ano de 2025. E naquele vídeo eu apontava o Felipe Longo como talvez uma opção que deveria ser testada, deveria receber oportunidades no... Desculpa, galera. No Campeonato Paulista. Só que, infelizmente, essas oportunidades não vieram, não aconteceram. Pelo contrário, quem recebeu a oportunidade foi justamente o Matheus Donelli. E, infelizmente, o Donelli até fez uma boa partida aqui, uma boa partida ali, mas, em geral, não soube aproveitar as oportunidades que teve o Donelli. Não soube aproveitar essas oportunidades para, de fato, mostrar ser um goleiro de confiança para ser uma opção para o lugar do Hugo Souza. De repente, quando ele se lesionar, que é o caso, quando ele pegar uma suspensão, ou até se ele sair do clube. Donelli mostrou não ser uma opção totalmente confiável. E sim, eu acho válido ou você dar oportunidade para o Felipe Longo, mesmo que na fogueira, o que é um grande risco, mas enfim, ou você trazer um goleiro reserva. Porque o Matheus Donelli, sinceramente, eu defendi o máximo que pude o Donelli, mas
pelo que eu tô vendo, não dá mais pra defender. Não dá mais pra defender o Matheus Donelli. Fiz o que pude, né, pra acreditar no potencial dele. E ele tem um certo potencial, mas não mostrou, cara. Não mostrou esse potencial que ele tinha desde a base. E não deu certo. Infelizmente, Donelli, não aponta necessariamente falando de frangar, de tomar frango, de falhar, mas não deu certo. Infelizmente, Donelli não deu certo como goleiro do Corinthians. Em relação à saída ou não do Matheus Donelli, do Corinthians, necessariamente falando, de repente pode ser uma boa emprestar, ou até vender, de repente fazer um caixa, mesmo que pequeno. Pode ser interessante, mas eu não sei, cara. Eu não sei quanto ao futuro do Donelli no Corinthians, eu não sei. Eu, sinceramente falando, não faço ideia do que vai acontecer com ele. Se ele vai continuar no Corinthians, o que é bem provável que aconteça, né? É bem provável. Não sei se ele vai ser emprestado, se ele vai ser vendido, se ele vai ser dispensado, não sei. Não sei o que vai acontecer daqui pra frente. Mas, uma coisa eu vou falar. Eu defendi o que pude, fiz o máximo que pude pra defender, pra acreditar no Donelli. Mas, infelizmente, não deu certo. Infelizmente, o Donelli jogou minhas expectativas, jogou minha confiança. Confiança, entre aspas. Confiança não é a palavra certa, né? Esperança. Infelizmente, o Donelli pegou essa esperança que eu tive nele e jogou no lixo. Infelizmente. E é isso, cara. Donelli não dá mais pra defender, cara. Eu tentei o máximo possível, mas não dá mais. Infelizmente, não dá mais. Fala agora sobre o Ramon Dias agora. Cara, o Ramon Dias é o seguinte. O trabalho do Ramon Dias, se fosse para definir, se fosse fazer uma definição do trabalho do Ramon, eu diria que é um grandíssimo ponto de interrogação. Sabe por quê? Porque, tipo assim, cara, antes mesmo do Ramon Dias chegar no Corinthians, eu lembro meio que no ano passado, quando sai o Antônio Oliveira, quando fica 3 jogos sob o comando interino do Rafael Larúcia, eu lembro muito bem que, para a opção de técnico, a diretoria estava, o Augusto Melo, o Flamengo Soldado, estavam na dúvida entre o próprio Ramon Dias e Fábio Carille, hoje no Vasco. Naquela época estava no Santos, agora o Carille está no Vasco. E se tinha essa dúvida, sabe? Mas é claro, a minha preferência era pelo Ramon, mas tinha essa questão, né? Tinha essa questão. Acabou que veio o Ramon, né? Que era entre Ramon Dias e Fábio Carille. Eu considerava como melhor opção o Ramon. Acabou que veio o Ramon. E vamos lá. Desde que ele chegou, o Ramon Dias começa bem. Começa muito bem. Já mudando completamente o panorama do time do Corinthians. Mas o tempo foi passando. O time foi apresentando uma queda de produção. Veio os reforços. No início parecia que não ia adiantar muito mais Depois vem a reta final do ano passado, vem aquela arrancada simplesmente inacreditável, onde o Corinthians faz o que faz no Brasileiro do ano passado e sai de uma briga contra o rebaixamento para ir para Libertadores. Sabe-se lá como, né? Sabe-se lá como. Mas aconteceu, né? O Ramon Dias começa bem, depois tem uma queda de produção, aí acontece o que acontece na reta final do ano passado, onde o time emenda aquelas 9 vitórias seguidas no Brasileirão, vai para Libertadores. Vem 2025 e, enfim... Vem Campeonato Paulista, vem pré-Libertadores. No Campeonato Paulista, o Ramon Dias meio que rodou o time do Corinthians, né? Pensando na Libertadores. Acabou que no Paulista, o Corinthians, em resultado, fez a melhor campanha da primeira fase. Foi mata-mata, passou pelo Mirassol nas quartas, passou pelo Santos na semifinal. Chegou na final, bateu o Palmeiras, ganhando no Allianz Parque por 1-0, empatando 0-0 na Neoquímica Arena. E se consagrando campeão do Campeonato Paulista, fazendo o Corinthians sair da fila de 6 anos sem ganhar um absoluto nada. O Corinthians estava há 6 anos sem ganhar um absoluto nada. Saiu da fila. Ainda bem, né? Ainda bem. Mas uma coisa tem que ser dita, velho. Até mesmo no próprio Campeonato Paulista, mesmo que o Ramon Dias tenha rodado entre o time titular, time misto, time reserva, em muitos momentos o Corinthians meio que deixou a desejar em relação ao desempenho, sabe? Não necessariamente a ponto de jogar mal, jogar uma porcaria, mas jogar jogos
como é que eu posso dizer? Abaixo do esperado, sabe? Jogos um pouco mais abaixo, jogos até mais fáceis, mesmo com um time meio alternativo, meio reserva. Jogos fáceis que o time poderia ter jogado melhor, o time poderia ter feito o resultado melhor. O Corinthians fez. O Corinthians conseguiu vencer a Água Santa, venceu o Velo Clube, venceu o Bragantino, venceu o time X, venceu o time Y, mas se tratando de desempenho, em muitos desses jogos o Corinthians poderia ter tido um desempenho melhor, poderia ter tido um resultado mais elástico, mas acabou que não aconteceu. O Corinthians, muitos jogos, venceu 2x1, 1x0, 2x0 no máximo, né? E acabou que o Corinthians poderia ter feito melhor em relação a desempenho, sabe? Em relação a placar e desempenho. Mas beleza, fez a primeira campanha da primeira fase, foi mata-mata, passou nas quartas, passou da semi, chegou na final, bateu com a mesa, foi campeão. Lindo, maravilhoso, ó, show de bola, show de bola. Mas fica esse asterisco, né, na campanha, onde muitos jogos o Corinthians poderia ter tido avestando uma coisa melhor, mas enfim. Isso é o de menos. O Campeonato Paulista, só pelo fato do Corinthians ter sido campeão, ok, beleza. Mas vem a pré-Libertadores. E a campanha do Corinthians na pré-Libertadores foi simplesmente não apenas pela eliminação, que aliás foi a terceira na história do clube, mas na campanha em si na pré-Libertadores, tanto em resultado como em desempenho, foi patético. Foi vergonhosa a participação do Corinthians na pré-Libertadores. E basicamente, cara, pra ser bem sincero, o que deu sobrevida pro Ramon Dias no comando do Corinthians foi justamente o título do Campeonato Paulista, onde a vida resolve dar uma nova oportunidade para ele nesse Campeonato Paulista, mas acabou com o Ramon Dias, infelizmente, até aqui, não vem conseguindo aproveitar tal oportunidade. Para de fato, o Ramon Dias, cara, eu falei que o trabalho do Ramon Dias é um grandíssimo ponto de interrogação. Pra falar a verdade, também defino como um trabalho de altos e baixos, sabe? É igual eu falei lá atrás, ele começa bem, depois tem uma queda, depois o time consegue fazer o que fez no Brasileirão, na redação do Brasileirão do ano passado. Vem esse ano, em 2025, o Corinthians ganha o Campeonato Paulista, mas cai na pré-Libertadores de forma patética, vergonhosa. Na primeira fase passou de forma vergonhosa, uma classificação vergonhosa contra a Universidade Central da Venezuela, onde o Corinthians empata o primeiro jogo lá na Venezuela da forma que foi e vence o segundo jogo na Neoquímica Arena, mas passa um sufoco desnecessário contra o possante Universidade Central da Venezuela. Vem a fase seguinte contra o Barcelona de Guayaquil, chega o jogo de ida lá no Equador, o Corinthians toma aquele pipoco e enfim, o Corinthians toma aquele pipoco no jogo de ida lá no Equador, vem o jogo da volta na Neoquímica Arena, tenta reverter, mas não conseguiu. Não conseguiu reverter e acabou sendo eliminado, sacramentando sua eliminação que já foi construída no jogo de ida lá no Equador, na pré-Libertadores. E enfim, Corinthians começa o ano sendo campeão paulista, mas eliminado na pré-Libertadores. E foi justamente por conta dessa eliminação na pré-Libertadores que o trabalho do Ramon Dias, aliado ao desempenho abaixo em outros jogos do Campeonato Paulista, apesar de ter feito a melhor campanha da primeira fase, o trabalho do Ramon Dias já começava a ser questionado. O Ramon Dias já começava a ser questionado, como ele já foi em outros momentos e está sendo agora de novo. O Ramon Dias já estava sendo questionado. Mas vem o título paulista, o Ramon Dias meio que ganha uma sobrevida, ganha uma espécie de oxigênio no comando técnico do Corinthians. Aí beleza, ganha o Campeonato Paulista, vem o Campeonato Brasileiro, vem a Sul-Americana. E vamos ver, né? Agora chega aquele momento de, beleza, o time foi eliminado na pré-Libertadores, mas ganhou o Campeonato Paulista. Mais uma chance para o Ramon Dias para, de fato, parar com esses altos e baixos, parar de oscilar e, de fato, se consagrar como técnico do Corinthians. Mas acabou que, até aqui, o Ramon Dias não consegue dar sequência, o Ramon Dias não consegue se consolidar como técnico do Corinthians. Vem o Campeonato Brasileiro, o Corinthians empata com o Bahia lá na Fonte Nova com o time reserva. O Corinthians tinha um jogador mais ou menos praticamente todo o segundo tempo, mas não conseguiu virar o jogo. Mas ok, tem a desculpa ali do time reserva, time de ressaca, beleza. Vem a segunda rodada, o Corinthians vence o time reserva do Vasco de 3x0. Mas aí, vem as rodadas seguintes, o Corinthians leva um pipoco do Palmeiras. Um pipoco. O jogo foi 2x0, mas o Corinthians, a grande verdade, toma um pipoco do Palmeiras em futebol jogado.
E vem o jogo de ontem contra o Fluminense, o Corinthians perde mais uma. É a segunda rodada seguida do Corinthians nesse Brasileirão. Primeiro o Palmeiras, agora pro Fluminense. E, enfim, o Corinthians nas duas primeiras rodadas consegue um empate contra o Bahia na Fonte Nova e um 3-0 contra o Vasco, mas as duas rodadas seguintes, o Corinthians perde 2 jogos seguidos. E vai lá para baixo na tabela de classificação do Brasileirão. Corinthians, que na segunda rodada era vice-líder no campeonato, agora foi lá para baixo na tabela. E é complicado, cara. É muito complicado você começar um campeonato brasileiro a depender dos seus pretendentes. Se a pretensão do Corinthians no caso, em tese, brigar por vaga na Libertadores, cara, brigar pelo título, acho dificílimo o Corinthians brigar pelo título. Sabe por quê? Porque, vamos lá, já fazendo um parâmetro também do time do Corinthians. O Corinthians tem um time titular com boas peças, mas que precisa reforçar alguns setores, como por exemplo a zaga ou até a lateral direita. Ali para brigar por vaga o Mateuzinho, ou até um volante, para brigar aí com o Ranieri, com o Martinez, ou até o Breno Bidon. O Corinthians precisa ajustar alguns setores no seu time titular, mas em geral é um time titular com boas peças, com bons jogadores. Mas se você parar para analisar o elenco, o grupo como um todo do Corinthians, é um elenco meio... Como é que eu posso dizer, cara? Meio curto. Não necessariamente em opções, mas em qualidade. É um elenco bem curto, bem questionável, sabe? É um banco de reservas do Corinthians em si é um banco de reservas bem questionável. Não necessariamente ruim, mas questionável. Questionável. E... Enfim, cara, eu acho... Em relação ao time chamado time A, eu acho que o Corinthians tem que reforçar 2, até 3 setores. Em relação ao elenco, ao meu ver, todos os setores, sem exceção, devem ser reforçados. Desde o goleiro reserva até o centroavante reserva. Todos os setores do chamado time B têm que ser reforçados nesse time. Mas enfim, eu saí do raciocínio do Ramon Dias, comecei a falar do elenco, bora voltar então pro Ramon Dias. Falei do início do Campeonato Brasileiro, vem a Sul-Americana, o Corinthians perde em casa pro Huracan e empata com a América de Cali lá na Colômbia. O jogo que o Corinthians poderia ter perdido, e era para ter perdido, mas conseguiu empatar. Aí, enfim, nesse chamado período pós-Campeonato Paulista, o Corinthians disputou 6 jogos nesse período pós-Campeonato Paulista. Desses 6 jogos, foram apenas uma vitória. Uma vitória nos últimos 6 jogos desse chamado período pós-Campeonato Paulista. E falando no Ramon Dias, em muitos desses jogos do Corinthians, tirando o jogo contra o Vasco, os demais jogos do Corinthians foi muito abaixo. O Corinthians, talvez a exceção da regra seja contra o Bahia, pelo fato do Corinthians ter jogado com o time reserva, meio de ressaca. Mas, em geral, desses 6 jogos, em pelo menos 4, o Corinthians não foi bem. O Corinthians teve desempenho muito abaixo. Isso também tá na conta do Ramon. Porque, cara, é como eu falei, velho. O Ramon Dias teve a oportunidade da vida dele com esse título do Campeonato Paulista, com essa conquista de Campeonato Paulista, mas ele não aproveitou. Infelizmente, ele não vem aproveitando tal oportunidade. E o Ramon Dias meio que já tá começando a ser questionado mais uma vez no cargo técnico do Corinthians. Cara, pra falar a verdade, tem mais ou menos desde que ele chegou no Corinthians que ele vem sendo questionado no comando técnico. E com uma certa razão. Porque, cara, sinceramente falando, em relação à demissão ou não do Ramon Dias, minha postura ainda é meio indiferente. Ainda é indiferente. Mas, cara, pode ser que daqui pra frente, com o decorrer dos jogos, a depender da maneira como o Corinthians, se vai continuar desse jeito ou se vai melhorar, a depender da maneira como o Corinthians continuar a sua trajetória nessa temporada, pode ser que a opinião se mude. E se mude, ó, as ideias. Pode ser que a opinião mude. Não existe se mude nessa frase, idiota. Enfim, pode ser que a opinião mude em relação ao Ramon. Mas até aqui, em relação à demissão ou não, minha postura é, por enquanto, indiferente. Mas uma coisa é fato.
o Ramon Dias, até aqui, não vem aproveitando a oportunidade da vida que ele teve no comando do Corinthians com esse título do Campeonato Paulista. E sim, o Ramon Dias tem que ser cobrado e tem que ser questionado em relação às suas escolhas, em relação ao desempenho do time, em relação a muitas coisas que vem acontecendo nesses últimos jogos, nesse período pós-Campeonato Paulista. E, enfim, eu ia falar mais coisas, mas já vai dar 20 minutos de vídeo. Eu disse que, né, não tinha muita coisa a falar sobre o jogo, e de fato não tem. Mas deu 20 minutos de vídeo, cara. Nossa, me alonguei. Só com 2 assuntos deu 20 minutos de vídeo. Eu acho que eu deveria ter gravado o vídeo separado, né? Mas já foi, já quis fazer assim. Vida que segue. Vida que segue. Queria falar mais coisas, mas o vídeo já tá meio grande, não vai dar. Mas quem sabe numa outra oportunidade, né? Quem sabe. Enfim, vamos falar desse jogo, né? Vamos falar desse Corinthians 0, Fluminense 2. Depois de 21 minutos enrolando, enchendo linguiça, vamos agora falar desse confronto, né? Falar então da escalação. O Corinthians que foi a campo com Matheus Donelli no gol. Na defesa nós tivemos Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Odilere, voltando para o time titular. Ele que estava lesionado, agora está de volta. No meio campo nós tivemos Ranieri, Carrilho e Breno Bidon. No ataque nós tivemos Romero, Memphis Depay e Yuri Alberto. Time escalado pelo técnico Ramon Dias. Time melhor possível, né? Levando em consideração que o Corinthians ainda está sem o Garro, está fazendo tratamento, está sem o Souza, que ainda se recupera de lesão. Pode ser que ele volte para o esporte, mas não sei. Time melhor possível. Melhor possível. E talvez a única questão seja ali o Félix Torres, de volta para a zaga. Mas, enfim, né? Não tinha muito o que fazer. Essa é a grande verdade. Não tinha muito o que fazer. Falar agora de desempenho. Falar um pouquinho de desempenho desse jogo, né? Primeiro tempo do Corinthians foi um primeiro tempo abaixo. O Corinthians até consegue criar algumas oportunidades, até consegue ter algumas oportunidades. Teve aquele chute do Memphis que o Fábio pegou. Teve três finalizações em sequência do time. Mas em geral, o tempo do Corinthians foi o primeiro tempo de dificuldade, o primeiro tempo abaixo, sabe? Já abaixo. Vem o segundo tempo, o Corinthians faz o segundo tempo simplesmente pavoroso. Mais uma vez, um segundo tempo do Corinthians foi pavoroso nesse jogo contra o Fluminense. Um festival de passe errado, um festival de bola perdida, de posse de bola perdida, um festival de tudo quanto é erro. Um festival de erros esse segundo tempo do Corinthians. Um verdadeiro pavor. O segundo tempo pavoroso desse time do Corinthians. E foi no segundo tempo que saíram os 2 gols do Fluminense. Primeiro gol, um golaço do René. Sim, o Corinthians tomou. Golaço do René. Golaço do René. Aí é complicado, hein, Donelli? Inclusive, assim como o jogo contra o Palmeiras, essa foi a primeira bola, de fato, na direção do gol que o Fluminense mandou. Ou seja, a primeira bola que foi, entrou. E o segundo gol do Fluminense, um pênalti do John Arias. Gol de pênalti do John Arias. Numa jogada aqui, foi pênalti, tá? Uma jogada ali com o Martínez e o Kevin Serna, jogador do Fluminense. O Martínez foi tentar dar o bote, acaba pisando no tornozelo do Kevin Serna, derrubando o Kevin Serna. No início eu achava que tinha sido em cima da linha, mas depois que eu fui ver no replay, eu vi que foi dentro da área e pênalti. Pênalti, não tem nem o que falar, cara. O Martínez, ele pisa de forma imprudente no jogador adversário e faz pênalti. Faz pênalti, não tem o que falar. Nesse pênalti, o John Arias cobra no cantinho, cobra na bochecha do gol. E o Donelli não alcança e faz o segundo gol do Fluminense. Segunda bola que foi, gol. Segundo gol do Fluminense. Boa, Donelli. Boa. Primeira bola do Fluminense, na primeira bola que foi, gol. Segunda bola que foi, gol. Boa, Donelli. Boa. E basicamente isso, né? Falei aqui de escalação, falei de... resultado terrível, cara. Resultado terrível do Corinthians. E, cara, se o Corinthians quiser brigar por vaga na Libertadores, o Corinthians tinha que fazer seu dever de casa. O Corinthians tem que vencer o máximo de jogos, todos os jogos de preferência, na Neoquímica Arena.
Tropeçar é tropeçar no máximo em 1, 2 jogos e olhe lá. Olhe lá. E, enfim, resultado terrível. Resultado terrível pro Corinthians perder o Fluminense dentro de casa. Aliás, o Corinthians estava, segundo informações da reportagem, da transmissão, o Corinthians estava pelo Campeonato Brasileiro há 10 meses sem perder na Neoquímica Arena. 10 meses sem perder na Neoquímica Arena. A última derrota tinha sido o Botafogo no Brasileirão do ano passado. Botafogo que viria a ser campeão brasileiro. E lamentável. Lamentável. Mas enfim, falei aqui de resultado, falei de escalação, falei de desempenho. Vamos agora falar do jogo, né? Vamos agora aos lances da partida. Que como eu já antecipei, não tem muito o que falar. Os registros, mais uma vez, foram poucos. Foram muito poucos os registros que fiz do Corinthians nesse jogo. Mas vamos lá. Começando então com o primeiro tempo, onde com 6 minutos sai a primeira chegada de ataque do Corinthians no jogo. Uma jogada bate-rebate ali na área, o Memphis manda um voleio, a marcação do Fluminense faz o bloqueio. Na sequência, o Breno Bidon domina, chuta, a bola vai pra fora e tiro de meta pro Fluminense. 22 minutos, caneta do Romero em cima do Freitas, zagueiro do Fluminense. 26 minutos, quase golaço no Memphis, onde recebe a bola lá na esquerda, dá um tapa colocado na bola, o Fábio foi lá buscar. Fábio, 44 anos, ainda jogando bola e agarrando bem no gol do Fluminense. Larga o osso, Fábio. Larga o osso. Na sequência, começa a escanteio na área, Ranieri cabeceia, a bola vai pra fora. 35 minutos, Romero tenta o chute de canhota de fora da área, Fábio defende, larga o osso, Fábio. 2 minutos de acréscimo, brincadeira, cara. Mano, o Fluminense fez cera o primeiro tempo inteiro, o árbitro só deu 2 minutos de acréscimo. Lamentável. E aos 47, termina o primeiro tempo. Corinthians 0, Fluminense 0. Vem o segundo tempo, onde aos 4 minutos sai o primeiro chute do Corinthians no segundo tempo. Uma jogada ali pelo lado direito. O Carrilho cruza a bola na área, cruzamento rasteiro. O Romero recebe, bate de primeira, joga lá pra fora. 15 minutos, primeiro cartão amarelo o Corinthians no jogo. Cartão pro Mateuzinho, por conta de uma falta no Canóbio. E aos 18, sai o primeiro gol do Fluminense. O golaço do René. Primeira bola que foi, entrou. Boa, Donelli. Boa. Uma jogada aí, bola na área. O Félix Torres faz o corte. Não só o Félix Torres. Não, Félix Torres não. Desculpa. O René recebe com enorme liberdade. Na entrada na área. Cara, o Corinthians tomou o golaço do René, cara. Do René, velho. O René recebeu livrinho da Silva na entrada da área. Bateu de primeira, de perna direita. René, que é lateral esquerdo, canhoto. Bateu de direita, de primeira. E fez o golaço para fazer 1-0 para o Fluminense. Enfim. Na sequência, Ramon Dias mexe no Corinthians. Sai o Carrilho para a entrada do Thales Magno. Desculpa, galera. 26 minutos. Thales Magno arrisca o chute de fora da área. A bola vai para fora. 30 minutos, Ramon Dias volta a mexer no Corinthians, sai o Breno Bidon, Ranieri e Romero para as entradas de Maicon, Martinez e Hector Hernandes. 34 minutos, pênalti para o Fluminense. Pênalti cometido pelo Martinez, que, como eu já antecipei, foi pênalti. Foi pênalti, não tem nem que discutir. Jogada, como eu falei, jogada ali do Martinez no Kevin Serna, o Martinez pisa no tornozelo do Kevin Serna dentro da área, pênalti. Tem nem o que falar. Nesse pênalti, sai o segundo gol do Fluminense. Gol do John Arias. Como eu já antecipei, cobrança no canto direito, na bochecha da rede. Sem chance pro Donelli para fazer 2-0 para o Fluminense. Donelli não conseguiu alcançar. Boa, Martins. 2-3 minutos em campo. Pênalti pro Fluminense. Cartão amarelo e segundo gol do Fluminense. Isso aí, Martins. Isso aí. 44 minutos. Bola na área. E o Roberto chuta de primeira. A bola vai para fora. O Roberto estava de frente pro gol, ele chutou para fora. E aos 53 minutos, termina o jogo. Corinthians 0, Fluminense 2. Esses são os lances do jogo. Vamos agora às notas para jogadores e para Ramon Dias. Comenta aqui embaixo se você concorda, se você discorda. Se você discorda, deixe suas notas nos comentários. Inclusive, velho,
Vai dar 30 minutos de vídeo. Eu pensei que esse vídeo ia dar o quê? Uns 20, 25 minutos no máximo. Vai dar 30, velho. Caraca. Me alonguei tanto assim. Enfim, né? Vamos lá. Antes que fique mais longo ainda, né? Vamos lá. Matheus Donelli, nota meio. 2 bolas foram no gol. 2 gols. Boa, Donelli. Mateuzinho, nota 3. Defensivamente, no primeiro tempo, teve desempenho ok. Segundo tempo, caiu muito de produção. E ofensivamente, nulo. Mateuzinho não existiu em momento algum. Félix Torres, nota 2,5. Partida ruim do Félix Torres. Primeiro tempo, mais ou menos. Segundo tempo, ruim. Ruim. Gustavo Henrique, nota 2. Desempenho também muito ruim, muito abaixo do Gustavo Henrique. Andileri, nota 3. Não voltou bem nesse primeiro jogo pós-lesão, o Andileri. Mas vamos ter calma, né? Ele é nosso melhor lateral esquerdo. E é um bom lateral, né? Mas, ok. Nesse jogo, o Andileri não jogou bem. Ranieri, nota 3. Não fez um grande jogo, o Ranieri. André Carrilho, nota 2. Segundo jogo seguido do Carrilho, muito apagado na partida. Breno Bidon, nota 3,5. Um desempenho abaixo do Breno Bidon, mas do meio de campo foi menos pior. Romero, nota 2. De onde que eu tirei esse 2? Provavelmente daquela caneta que ele deu em cima do Frentes e daquele chute de fora da área de pé esquerdo. E só. Memphis Depay, nota 1,5. Alguém viu Memphis Depay em campo? Por favor, me avise. E o Roberto, nota 1. Se alguém viu o Roberto em campo, por favor, me avise. Jogadores que vieram do banco agora. Thales Magno, nota 0. Entrou, errou absolutamente tudo. Mais uma vez. Nossa, mano, eu esqueci de registrar aqui, velho. Teve um lance no primeiro. Vai dar 32 minutos de vídeo. Meu Deus, cara. Teve um momento lá no primeiro tempo. Foi no segundo tempo, cabeça, idiota. Teve um momento ali no meio do segundo tempo, ali mais ou menos. Thales Magno foi receber a bola dominada. Ele tava sozinho, sem marcação. Ele simplesmente escorrega e perde a bola. Na moral, cara. Na moral, mano. O que é isso, Thales Magno? Na moral, cara. Tava sozinho, sem marcação. Ele escorregou. Ele escorregou. Na moral, cara. Na moral, velho. Vou continuar que esse vídeo tá longo pra caramba. Maicon, nota meio. Se alguém viu o Maicon em campo, por favor, me avise. José Martínez, nota 0. Entrou em campo, 2, 3 minutos em campo. Fez pênalti, tomou cartão e viu o Fluminense fazer o segundo gol. Parabéns, Martínez. Parabéns. Héctor Hernandes, nota 0. Se alguém viu Héctor Hernandes tocar na bola, por favor, me avise. Para finalizar, nota do técnico Ramon Dias, nota meio. Escalação melhor possível. Substituições não surtiram nenhum efeito. Esquema de jogo falho, principalmente no segundo tempo. Resultado terrível. Terrível. E galera, eu tive que fazer esse corte no final do vídeo porque saiu a notícia, como podemos ver aí na tela, de que Ramon Dias foi demitido do comando técnico do Corinthians. Eu tive que fazer esse recorte porque, como nós vimos lá atrás, eu dei uma fala em relação ao Ramon Dias, em relação à minha fala em relação ao Ramon Dias. E esse vídeo que você está assistindo agora, que você acabou de assistir, ele foi gravado pela manhã, enquanto que essa notícia da demissão do Ramon, ela saiu na tarde, no final da tarde, melhor dizendo. Então, por isso eu tive que fazer esse recorte, até para minha fala não ser tão tirada de contexto. E eu até tentei colocar esse corte lá no meio do vídeo, no momento que eu dou essa fala, mas acabou que não funcionou e por isso eu joguei essa fala, esse corte aqui pro final. Então, é isso mesmo que eu queria falar. Ramon Dias não é mais técnico do Corinthians. É isso mesmo que eu queria falar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Compartilhe pra galera que gostou do meu conteúdo. Um forte abraço, fique com Deus. Tamo junto, é nóis!